Esta é a segunda aula da disciplina Pesquisa Científica em Arquitetura e Urbanismo. Vamos trabalhar hoje com os métodos de pesquisa, falar sobre os conceitos, a importância e os tipos que existem. Primeiro a gente parte do que foi falado por último na outra aula em relação ao método, que é o fundamental para que haja o conhecimento científico. Então vamos examinar o que é o conceito, o que é método. Existem várias conceituações, nós vamos utilizar essa aqui, que procura trazer os elementos mais básicos e fundamentais. Então seria um conjunto de atividades sistemáticas e racionais, que com maior segurança e economia permite alcançar o objetivo, que é ter conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido. Nesse caminho, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Quais são as questões mais básicas aqui? Primeiro, é sistemático, é racional, né? Permite maior segurança e economia, já que não é qualquer coisa, né? Está preocupada com os conhecimentos válidos e verdadeiros e esse caminho a ser traçado. Essa charge aqui, ela faz uma brincadeira com o tema, que é justamente em que medida esse conceito ele se incorpora, né, na ciência e afasta do senso comum. Um sujeito pergunta: para que serve isso? Ainda não sabemos. Fazemos pesquisa básica. Que bonito! A gente se matando, carregando pedras e arrastando animais selvagens e os senhores se divertindo fazendo coisas que não servem para nada. Apesar de fazer uma brincadeira com a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, que a gente vai ver depois o que é, acho que a maioria tem um entendimento disso, é justamente a questão de como é que o senso comum não consegue se organizar e fazer uma coisa mais sistemática. Ela vê a pesquisa apenas como um momento solto, dissociado de todo esse processo que é fundamental para que a gente entenda o método. Então, quais são as etapas do método científico? Aquilo que vai nos ajudar a fazer pesquisa. Primeiro, básico e fundamental é o descobrimento do problema, que deve estar, nessa altura, afligindo a todos na turma, principalmente porque estão iniciando o trabalho de dissertação de mestrado, ou de projeto de dissertação de mestrado. É muito importante nessa discussão sobre o desconhecimento do problema a identificação de uma lacuna num conhecimento, num conjunto de conhecimentos. Sabe aquela questão assim da parede toda? Vai ter ali um tijolinho, um ponto dentro dessa parede do conhecimento que demanda um aprofundamento, que demanda uma certa complementação e que vai nos dar elementos para que se consiga alcançar e descobrir este problema. Apenas descobrir não é suficiente, é necessário que se coloque de maneira precisa esse problema, ou a recolocação de um velho problema à luz de novos conhecimentos, sejam empíricos ou teóricos, substantivos ou metodológicos, que vai depender muito justamente da opção pelo método. Tá? Além disso, é importante para que a colocação precisa do problema esteja na condução do processo de pesquisa, a procura de conhecimentos e outros instrumentos relevantes àquele problema. Sejam dados empíricos, teorias, aparelhos de medição, técnicas de cálculo de medição, exame do conhecido para tentar resolver o problema. Não é uma questão apenas de logística. É fundamentalmente de você conseguir cercar o problema na medida em que detecta que há uma série de elementos a serem conseguidos. A seguir tem uma primeira tentativa de solução do problema, tá? Com auxílio de meios identificados. Se inútil, passa-se para uma etapa seguinte, se não, é importante que se consiga, né, criar essa primeira tentativa de solução do problema. Depois disso, a necessidade de observar ou inventar novas ideias, as hipóteses
teorias, técnicas ou a produção de novos dados empíricos que prometam resolver o problema. A gente vai ter uma discussão ainda maior sobre hipóteses, mas é importante colocar que na colocação precisa desse problema é importante que se aloque outras teorias e hipóteses para que a tentativa de solução seja através de um método que parta de evidências mais particulares ou se alcance uma determinada explicação a partir de uma questão maior, seja possível alocar tudo isso dentro do problema. Outra etapa importante é a obtenção de uma solução exata ou aproximada do problema com auxílio do instrumental conceitual ou empíricos disponível. Quer dizer, já é a execução da pesquisa, a execução do método. Ele não se resume à apresentação ou à aplicação de determinadas técnicas. É muito importante que se faça uma investigação das consequências da solução obtida. Em se tratando de uma teoria, é a busca de prognósticos que possam ser feitos com auxílio daquela teoria que foi obtida a partir do método científico. Ou seja, há aqui uma cadeia de etapas do método científico que, teoricamente, ou que formulados de maneira mais geral, vão nos ajudar a pensar essa pesquisa como um todo. Além disso, é importante, quando se trata de novos dados, é o exame do que essas consequências vão ter, fazendo uma prova, uma comprovação da solução. O confronto da solução com a totalidade das teorias e da informação empírica pertinente. Se o resultado é satisfatório, a pesquisa é dada como concluída, até novo aviso, quando nova pesquisa deve iniciar nova etapa. E, a partir disso, é importante que se faça no fechamento ou nas conclusões da pesquisa a correção das hipóteses, das teorias, dos procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução que aparentemente é incorreta. Esse é naturalmente o início de um novo ciclo de investigação. Ou seja, as etapas da pesquisa elas são infindáveis e infinitas. O que você faz numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, é quando você vai, a partir de um problema que é um pedaço dessa questão maior, você vai propor determinadas teorias, determinadas soluções, determinados encaminhamentos que vão dar conta daquele pedaço, mas não quer dizer que o problema como um todo ou como uma questão maior esteja resolvida. Aqui nós temos um fluxograma, uma tentativa de explicitar isso, de mostrar como é que esse processo dessas etapas de projeto, né, estão organizadas. Lá em cima tem um problema, como eu falei antes, ou uma lacuna dentro do conhecimento, que pode ter uma explicação ou que não tenha uma explicação, para que você possa colocar de forma mais precisa o seu problema de pesquisa. A procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes, que é justamente a entrada dos métodos, que vão lhe trazer uma possível tentativa de solução, que vai ser satisfatória ou inútil. Se for inútil, conforme foi falado em termos de tentativa, é necessário que você agregue mais dados, que traga mais evidências empíricas para até chegar na obtenção de uma solução. Pode ser trabalhado na forma de uma pesquisa exploratória, pode ser trabalhado através de uma tentativa de testar determinadas hipóteses preliminares, tá? Até que você consiga determinar uma tentativa de solução que possa ser mais satisfatória, fazer a prova dessa solução novamente satisfatória ou não satisfatória e chegar à conclusão para aquele problema ou voltar, né, ter um início de um novo ciclo. Isso daqui é uma operação mental, ela é importante ser considerada por todos durante a organização ou durante a proposição do problema de pesquisa e do seu próprio projeto, que vai ser, no caso das dissertações, o momento do exame de qualificação. No exame de qualificação é importante que você traga todos esses primeiros momentos até o método, não necessariamente a tentativa de solução, para que seja avaliado o quanto
a eleição desses métodos, a forma como o problema foi situado, tenha condições ou tenha certa robustez em termos de execução até chegar nas etapas posteriores. Agora vamos falar então quais são os tipos de métodos que nós temos. Tá? Aqui tem toda uma preocupação filosófica, uma preocupação histórica, justamente de como o ser humano tem organizado as operações mentais necessárias para que a gente tenha ciência, para que a gente tenha método. Nós vamos falar de 4 tipos. Nós vamos falar do método indutivo, do método dedutivo, do método hipotético-dedutivo, segundo Popper e Bunger, e vamos falar do método dialético. Cada um deles pode ser aplicado em função do desenho da pesquisa, de como que cada um vai ter uma certa conduta em relação àquilo que lhe é demandado e como que o problema é descrito. Fazendo de uma maneira mais geral, aqui aparece nos parênteses, o método indutivo ele tem preocupação com leis, regras e fases e as formas como o conhecimento vai ser produzido. O método dedutivo já está trabalhando com argumentos, com condicionais. Na sequência nós vamos detalhar um pouco melhor isso. O método hipotético dedutivo ele vem do método dedutivo, mas ele incorpora um componente fundamental aqui, que são as hipóteses. Então, há toda uma preocupação de que, dentre as etapas do método hipotético dedutivo, exista o momento de teste da hipótese. Nem todas as pesquisas, nem todos os projetos de pesquisa necessitam obrigatoriamente ter uma hipótese, mas todos necessitam ter um problema que seja especificado conforme nós falamos antes. O método dialético é uma conduta em relação a como se observa determinado fenômeno. Quais são os componentes desse fenômeno que vão nos ajudar a produzir pesquisa. Ele está acoplado também a determinadas atividades que são participantes dos métodos anteriores. O Popper, que é quem propõe a inclusão da hipótese, disse assim: se podemos fazer um experimento que prove que uma determinada hipótese é falsa, ela pode ser considerada científica. É muito importante desmistificar essa questão da hipótese. No conhecimento científico, na elaboração do projeto de pesquisa e na maneira de fazer ciência, é importante que se tenha hipóteses que não sejam consideradas verdadeiras. Nem todas as hipóteses são verdadeiras. E também uma hipótese falsa não significa a falha no projeto de pesquisa, mas justifica justamente a descoberta ou a explicitação de algo que precisa ser melhor trabalhado. Né? Então, não consideremos as hipóteses como algo que desmonte o projeto de pesquisa. Pelo contrário, há a necessidade de justamente incluí-la dentro dessas etapas. Então vamos começar com o método indutivo. Os tipos de método, eles se referem a processos mentais. São formas de refletir, formas de pensar. O método indutivo, ele é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Falando de uma maneira mais geral, é quando se parte do particular para chegar no geral, porque os dados particulares vão ser utilizados para chegar numa explicação que seja mais geral ou universal. Então aqui tem alguns pontos importantes. De premissas com a informação de fatos conhecidos, passa-se a uma conclusão sobre fatos não observados. A palavra aqui, conhecidos e observados, são realmente aquilo que se encontra na natureza.
Aqui nós temos nos retângulos vermelhos duas ideias, né? Dois processos mentais que podem ilustrar o que é esse método indutivo. No primeiro diz assim: o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, o corvo N é negro. Logo, todo corvo é negro. Isso daqui é uma maneira de pensar indutiva. Partiu-se de indivíduos separados, no caso aqui o corvo, para se chegar a uma lei mais geral de que todo corvo é negro. O outro retângulo trabalha com cobre, conduz energia, o zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais, logo todo metal conduz energia. É outro exemplo de uma situação a partir de um método de reflexão que a gente pode chamar de indutivo. Passa-se pelo raciocínio de indícios percebidos a uma determinada realidade desconhecida, mas que é revelada por meio dessas observações. O caminho vai do que seria algo mais especial, ou local, ou pontual, para mais geral, dos indivíduos às espécies, das espécies ao gênero, dos fatos às leis, ou de leis gerais a leis mais gerais. É uma extensão dos antecedentes, tá? Entendendo que são menores, ou que é menor do que da conclusão, generalizada pelo universalizante chamado todo. Os antecedentes apresentam apenas alguns casos verificados. Quando descoberta uma relação constante entre duas propriedades ou fenômenos, passa-se dessa descoberta à afirmação de uma relação essencial, universal e necessária entre os fenômenos. Logo, nós trabalhamos com leis. O método indutivo ele tem 3 etapas para toda indução. Primeira, a observação dos fenômenos para descobrir as causas de suas manifestações. A descoberta da relação entre eles pela comparação, pela aproximação de fatos ou fenômenos para descobrir uma relação constante entre eles. E a terceira lei é a generalização dessa relação, que foi encontrada no precedente, muitos dos quais ainda não foram observados ou não podem ser observáveis. Então, a indução ela se presta quando há a possibilidade de você fazer uma reflexão partindo de determinadas observações de fenômenos pontuais até alcançar uma explicação mais generalizante. É necessário fazer alguns alertas para que não se cometam com equívocos. Certificar-se de que é verdadeiramente essencial a relação que se pretende generalizar. Evitar confusão entre acidental e essencial. Aqui nós temos uma charge que está em inglês que diz alguma coisa assim: pinguins são preto e branco. Alguns velhos programas de televisão são em preto e branco. Logo, todos os pinguins são programas de televisão antigos. O que é um absurdo. Por quê? É como se fosse uma conclusão ou uma indução acidental. Ela não é essencial. Então é importante assegurar-se de que sejam idênticos os fenômenos ou fatos dos quais se pretende generalizar. Nós não podemos comparar pinguins com programas de televisão. Não perder de vista o aspecto quantitativo dos fatos. A ciência é eminentemente quantitativa, então é importante prestar atenção para isso. Então aí nós podemos reorganizar as leis de indução. Nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. É necessário que se atente para essas circunstâncias. O que é verdade de muitas partes suficiente enumeradas de um sujeito é verdade para todo esse sujeito universal. No caso aqui, os pinguins, e não pinguins e programas de televisão. Quais são as formas de indução? Nós temos a indução completa ou formal. Não se induz de alguns casos, mas de todos os casos. Cada um dos elementos inferiores é comprovado pela experiência. Aqui eu coloquei uma imagem do álbum de figurinhas. Para que a gente entenda toda a Copa do Mundo, parte-se de uma indução completa. Todos os jogadores vão ser observados.
Mas nós também temos uma indução incompleta, já trabalhadas por Galileu e Bacon. Alguns casos adequadamente observados, ou mesmo de uma só observação, fundamentam-se na causa ou lei que rege o fenômeno ou fato, constatado em um número significativo de casos, um ou mais, mas não em todos. A forma de indução incompleta, ela acompanha os métodos ligados a experimentos. Como os experimentos pressupõem um ambiente absolutamente controlado, é possível fazer operações mentais indutivas a partir de uma observação mais controlada, já que nós estamos aqui fechando a incidência ou algo que possa ser não essencial, para que se tenha uma validade desse projeto de pesquisa. Então, as regras da indução incompleta que precisam ser observadas estão aqui. Os casos particulares devem ser provados ou experimentados, aqui a questão dos experimentos, em quantidade suficiente e necessária para que possamos dizer ou negar tudo que seria legitimamente afirmado sobre a espécie, gênero ou categoria. Além disso, a indução incompleta ela tem outra regra, com a finalidade de poder afirmar com certeza que a própria natureza da coisa, fato ou fenômeno, é que provoca a sua propriedade ou ação, além da quantidade de observações. É necessário analisar a possibilidade de variações provocadas por circunstâncias acidentais. Se ainda persistir, é provável que a causa seja a própria natureza da coisa. Então, aqui a preocupação é que se evite algo acidental que possa prejudicar, que possa interferir na questão indutiva. Então, nós temos algumas sínteses. Quanto maior a amostra, maior a força indutiva do argumento. Quanto mais representativa a amostra, maior a força indutiva da argumentação. Então, essa maneira de se pensar o método, a partir do que seriam os casos, é interessante. Aqui nessa imagem, um conjunto habitacional, se nós quisermos fazer uma pesquisa sobre a utilização do espaço público, por exemplo, de um conjunto habitacional, talvez seja importante atentar, se nós decidirmos fazer pelo método indutivo, cuidar bastante da amostra, preocupado em ter leis mais gerais sobre o espaço público, da vivência do espaço público no conjunto habitacional. Precisamos atentar para amostras insuficientes, que seria uma falácia, seria uma falsa amostra, que quando se faz uma generalização indutiva, se observa que há dados insuficientes para sustentar uma generalização. Se eu eventualmente fizer uma pesquisa com os moradores do conjunto habitacional que estão localizados imediatamente na proximidade de uma via de grande movimento, com certeza nós vamos ter respostas muito afetadas por essa localização. Então, nós possivelmente teremos conclusões em que a presença da via principal vai interferir e vai trazer generalizações falsas. Ou teremos uma amostra tendenciosa, de falácia da estatística tendenciosa, que ocorre quando uma generalização indutiva se baseia em uma amostra não representativa da população. Então, para que eu possa trabalhar com um entendimento melhor dos espaços públicos, por exemplo, do que eu estou falando aqui do conjunto habitacional, é importante que se crie uma sistemática de definição da amostra para uma argumentação indutiva que dê conta de várias situações ou das várias possibilidades de situações envolvidas no desenho do conjunto habitacional. Logo, o que está concorrendo para o método indutivo? Parte do particular para o geral, tem um componente importante que é a observação dos fatos, está preocupada com premissas particulares, está ligada ao que é lógico, ao que é o prático e é próprio das ciências naturais. Dificilmente o método indutivo dá conta
das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências aplicadas. Não quer dizer que seja impossível, mas há necessidade de ter muito cuidado com a argumentação que vai ser feita. Mudando agora para o outro tipo de método, o método dedutivo, o que ele concorre? Ele traz argumentos condicionais, é um processo mental contrário à indução. Através da dedução, não se produz conhecimentos novos. Não quer dizer que sejam falsos, que sejam inválidos. Porque eles podem explicitar conhecimentos que antes estavam apenas implícitos. Nas ciências sociais, elas são muito utilizadas. Na arquitetura e no urbanismo, a pesquisa em arquitetura e urbanismo, ela trabalha muito com métodos dedutivos. Eu não saberia dizer o percentual, mas há muitos trabalhos de pesquisa em arquitetura e urbanismo que buscam explicitar determinados conhecimentos que em outras pesquisas, lá na elaboração do problema, estavam talvez muito implícitos. Então, aqui ele é contrário à indução. Aqui a gente vai fazer uma contraposição entre argumentos indutivos e dedutivos para tentar entender melhor o que é o método dedutivo. Todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Isso daqui é um argumento, é uma construção, de certa maneira, tosca, mas de argumentos indutivos. Se nós tivéssemos que repensar isso de uma maneira até mais argumentativa e a partir de um pensamento, de uma reflexão mais dedutiva, nós poderíamos colocar da seguinte maneira: todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. O que está em jogo aqui? No primeiro, nós não trazíamos a argumentação ou a colocação sobre a categoria dos mamíferos, que é fundamental na explicação, na construção dedutiva. Nós não estamos partindo de uma observação do coração ou dos cães que foram observados. Nós estamos partindo de uma argumentação, de uma teoria muito mais complexa, que é a dos animais mamíferos. Logo, a relação entre cães e a possibilidade de explicação do que seria o mamífero passa pela observação do coração. É uma construção muito simplista, mas que busca fazer justamente uma aproximação para a distinção entre argumentos indutivos e argumentos dedutivos. Os argumentos indutivos aqui em azul pode ser colocado assim: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. A conclusão encerra a informação que não estava nem implicitamente nas premissas, porque nós não estamos lançando mão, dentro dos argumentos indutivos, de uma teoria que possa explicar. No caso do exemplo do coração, a categoria dos mamíferos. Já os argumentos dedutivos parte-se do quê? Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Ou seja, o que antes, no método indutivo, estava sendo considerado algo como não necessariamente verdadeiro, o deve ser aqui, ele é parte de uma construção argumentativa. Outra, toda informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos, implicitamente nas premissas. Daí a importância do método dedutivo nas ciências sociais, ou nas ciências sociais aplicadas, como é o caso da arquitetura e urbanismo, dentro de uma perspectiva, né, de argumentação que busque mostrar, a partir de determinadas categorias mais gerais, se a observação, a condução de uma pesquisa específica pode ser um elemento relacionado àquela colocação mais ampla. Nos estudos do urbanismo, isso daqui é muito válido, ou na pesquisa histórica, talvez. Na questão do urbanismo, nós temos uma preocupação muito grande com as
categorias ou com as propriedades dos arranjos de cidades e com algumas qualidades que possam estar estabelecidas ao longo das diversas culturas ou ao longo do tempo, é possível fazer análise de agrupamentos urbanos individuais para que a gente possa testar, para que se possa fazer considerações sobre aquelas teorias mais gerais. Novamente, tentando dar mais elementos sobre os métodos dedutivos, eles procuram explicar o conteúdo das premissas. Ou estão corretos ou incorretos. As premissas sustentam de modo completo a conclusão, ou, quando a forma é logicamente incorreta, não sustentam, não há gradações intermediárias. O que quer dizer isso? Nós não estamos aqui quebrando a possibilidade de que, dentro do processo de pesquisa, do método de pesquisa, não se esteja tentando validar premissas. O que se pretende, tá, é justamente fazer um avanço, levar adiante, através de métodos dedutivos, como é que algumas colocações são válidas ou não, dentro das necessidades de explicação para determinadas situações. As argumentações ou os argumentos indutivos buscam ampliar o alcance dos conhecimentos. Admitem diferentes graus de força, depende das premissas de sustentarem a conclusão. Se as premissas forem absolutamente erradas, a conclusão vai ter pouca força, não vai dar conta, né, justamente de colocar de forma mais verdadeira aquilo que se pretende. Os argumentos indutivos aumentam o conteúdo das premissas, com sacrifício até da precisão, enquanto que os argumentos dedutivos sacrificam a ampliação do conteúdo para atingir a certeza, naquelas colocações que foram incluídas para o problema formulado. Passando para o outro método, o método hipotético dedutivo, segundo Popper, parte de um problema, P1, ao qual se oferece uma solução provisória, que seria uma teoria tentativa, passando a criticar a solução com vista à eliminação do erro, como na dialética, o processo se renovaria a si mesmo, dando surgimento a novos problemas do P2. Então, a expectativa ao conhecimento prévio passa-se para o problema, conjecturas a partir dessa teoria tentativa, que vai ser trabalhada com eliminação de erro, para um falseamento do que seria aquela conjectura colocada inicialmente. O que não está escrito, mas está dentro disso daqui? Essa construção de teoria tentativa, eliminação do erro, nada mais é do que a formulação de hipóteses. Que a hipótese está quebrada aqui, né, de maneira que se tenha dois extremos do chamado problema 1, do problema 2, expectativas, problema, conjecturas e falseamento. Isso tudo gera a ideia do método hipotético, que não perde a conexão com o método dedutivo, mas que se propõe uma solução tentativa, uma teoria que está incorporada dentro da resolução daquele problema, que passa por uma eliminação de erro e se prova a validade ou não dessa hipótese. Novamente, colocando aqui uma tentativa de mostrar como é que essas conjecturas, soluções ou hipóteses, em última instância, estariam dentro, né, das etapas do processo do método, a gente teria aqui em cima o conhecimento prévio, as teorias existentes, necessárias para se chegar no que nós falamos logo no início da aula, nas lacunas ou nas contradições para a elaboração de um problema. As hipóteses entram justamente aqui nas conjecturas, soluções ou mesmo hipóteses de maneira mais robusta.
consequências falseáveis com enunciados deduzidos a partir da análise dessas hipóteses, a partir também das observações que seriam feitas. Existem técnicas de falseabilidade através de testagem, que podem chegar à análise dos resultados e à avaliação dessas conjecturas, soluções ou hipóteses, que podem ser refutadas quando se rejeita e volta-se novamente para as conjecturas, ou uma corroboração, que é uma não rejeição, até alcançar uma nova teoria e novamente um outro problema de pesquisa. Tá? Então, o problema guia é da pesquisa. As conjecturas são soluções propostas em forma de proposição passível de teste, que pode ser de maneira direta ou indireta, sempre dedutivamente. E com tentativas de falseamento, por meio de teste, por meio do exemplo de observação e até mesmo experimentação. Então, de maneira mais detalhada, o que a gente tem? Segundo o Bung aqui para o método hipotético dedutivo. Nós temos a colocação do problema, o reconhecimento de fatos, a descoberta do problema, a formulação do problema, a construção do modelo teórico para testar logo como é que esse problema se compõe, quais são os elementos que compõem a sua formulação, com a seleção de fatores que possam ser considerados mais pertinentes, com a invenção de hipóteses centrais e suposições auxiliares ou hipóteses secundárias, a dedução de consequências particulares que vão ser elaboradas a partir de suportes racionais ou suportes empíricos. Essa seta azul aqui, ela é talvez a parte mais complexa da formulação do projeto de pesquisa, porque ela que é a preparação, né? A elaboração e a execução já está dentro dos testes das hipóteses, com esboço de prova, execução da prova, a elaboração dos dados, as inferências de conclusão desses experimentos, desses testes. E, por último, a adição ou introdução das conclusões na teoria, por meio de comparações das conclusões com predições ou retroadições que estavam inicialmente colocadas, reajuste do modelo ou sugestões para trabalhos posteriores. Talvez seja um pouco prematuro falar isso, mas esse modelo hipotético, de alguma maneira, ele já indica aquilo que depois vai ser cobrado em termos de trabalho de dissertação, do que seria a estrutura, né, de um trabalho de pesquisa. Talvez a etapa de elaboração do problema, da construção do modelo teórico e até da dedução de algumas consequências que possam ter vindo de conjecturas iniciais, sejam a parte mais difícil em termos de concepção e de desenvolvimento do que virá a ser a atividade de coleta de dados, aquelas técnicas que, de alguma maneira, às vezes são confundidas com o método. Na verdade, a técnica, você aplicar um questionário, você fazer uma observação, que são muito popularizadas como elementos de pesquisa, são técnicas, não é o método. A metodologia, né, da pesquisa é justamente a concepção de como que você vai chegar a um determinado problema e como é que esse problema vai poder ser trabalhado. Por último, vamos falar aqui do método dialético. Tá? Primeiro, é importante que a gente vá lá no dicionário para entender o que é que significa a palavra dialética. Ela tem vários conceitos. Tá? Ela não é uma palavra fácil. Ela teve ao longo da história, nas várias línguas, uma série de interpretações. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver no número 1, ela é tratada como a arte do diálogo ou da discussão, quer num sentido laudativo, como força de argumentação, quer num sentido até pejorativo, como excessivo emprego de sutilezas. Ou seja, quando você fala que algo é dialético, você pode estar dizendo que ele é algo sujeito a muita argumentação,
Ou pode até ter um sentido pejorativo, de que você está complicando algo com objetivos escusos. Ele pode ser tratado, a dialética também é o desenvolvimento de processos gerados por oposições, que provisoriamente se resolvem em unidades. Eu gosto muito dessa definição, porque é aí que está a essência, inclusive, da utilização do termo dialética na filosofia e depois na metodologia. A dialética pressupõe oposições, pressupõe a contraposição de duas unidades. Tá? Talvez o senso comum, quando se refere à dialética, até naquele sentido mais pejorativo, já esteja de alguma maneira reconhecendo essas oposições, mas não dá muita importância justamente para a possibilidade de fazer esse confronto. Então, a terceira definição já da filosofia de Hegel fala o seguinte: a dialética é a natureza verdadeira e única da razão e do ser, que são identificados um ao outro e se definem segundo o processo racional, que procede pela união incessante de contrários, chamados por ele de tese e antítese, numa categoria superior a depois chegar na síntese. Ou seja, as oposições das unidades, elas são assumidas como estando a todo momento em todos os seres conjuntamente. Um se explica pelo outro, um se explica pelo seu contrário. Mas só existe a ideia do contrário se nós considerarmos que é intrínseco em todos os fenômenos essa duplicidade, essa razão única do ser composta por opostos. Tá? Marx foi além, foi mais adiante e traz a definição de dialética como processo de descrição exata do real. Por quê? Justamente por ele ser leitor de Hegel, ou melhor, ele está afiliado a esse entendimento, justamente para colocar que o real ele só existe se nós assumirmos que dentro dele há oposições. Nós só vamos conseguir entender a realidade se nós considerarmos que, para que ela possa existir, há um conflito constante entre o que ela é enquanto tese e o que ela não é enquanto antítese. Pode parecer estranho, mas é muito útil nas reflexões para a metodologia científica. É um pouco do chamado efeito borboleta. Para que mude uma coisa, tem que mudar tudo. É uma ação recíproca. É uma unidade polar de dois pontos, em que tudo se relaciona. Uma coisa está ligada à outra. Então a gente vai falar aqui de uma mudança dialética. É a negação da negação. Ou tudo se transforma. Por quê? Uma coisa tem a sua antítese na própria. Então, se uma coisa está sendo mudada ou vai ser oposta, nós vamos ter um entendimento melhor de como que isso afeta o seu contrário. É a passagem do quantitativo, da quantidade à qualidade, ou a mudança qualitativa. É uma interpenetração dos contrários. É uma contradição ou luta dos contrários. Pode parecer estranho a primeiro momento, mas a partir desse entendimento é que a gente vai alcançar a essência dos fenômenos. Porque nós vamos contrapor a tudo que ele já é, ou o que está contido nele próprio. Ou seja, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos físicos, mas sempre em movimento. Nenhuma coisa está acabada. Encontra-se sempre em vias de se transformar, de se desenvolver. O fim de um processo é sempre o começo de outro. Refere-se à interdependência, à ação recíproca, indicada por esse motivo, que o método dialético considera que nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido enquanto encarado isoladamente, fora dos fenômenos circundantes, porque qualquer fenômeno, não importa em que domínio da natureza, pode ser convertido num contrassenso, quando considerado fora das condições que o cerca, quando destacado destas condições.
Ao contrário, qualquer fenômeno pode ser compreendido e explicado quando considerado do ponto de vista de sua ligação indissolúvel com os fenômenos que o rodeiam, quando considerado tal como ele é, condicionado pelos fenômenos que estão colocados aí. Porque os outros fenômenos vão se relacionar a ele na medida em que ele contém elementos que não estão totalmente explicados somente pelo que ele é na sua essência, e sim pelo que o outro, o que rodeia ele, vai suscitar para a sua própria explicação. Ou seja, nada se encerra em si mesmo. A explicação para a existência dos fenômenos, para aqui os seres, é necessário que se tenha um entendimento de como que o que está ao seu redor causa a ele próprio. Não que seja absolutamente externo, mas de que sejam componentes internos que vão estar sendo trabalhados. Refere-se a uma interdependência, a uma ação recíproca, indicando ser por esse motivo. Todos os aspectos da realidade, da natureza ou da sociedade prendem-se por laços necessários e recíprocos. Nós colocamos aqui uma ilustração do pão, né? Porque é uma provocação. Na parte superior nós temos a plantação de trigo, nós temos as sementes, depois o pão, os pedaços de pão e tal. Porque qual é a ideia aqui? O pão já existe enquanto semente, enquanto está dentro da ideia do trigo plantado. E vice-versa. Você não pode dissociar uma determinada expressão, que é o pão, daquilo que lhe deu origem. Então, a todo momento, o pão que chega à sua mesa já traz em si a essência dele, que é o trigo. Mas para você entender como é que aquele pão foi produzido, como é que ele existe, é necessário que você entenda que não é apenas o que você está colocando na boca. Na verdade, é a necessidade de avaliar uma situação, acontecimento, tarefa ou coisa do ponto de vista das condições que os determinam e assim os explicam. Cada ser, até o ser humano, ele traz consigo todas as questões relacionadas à sua existência. Então, para que você entenda algo, é necessário que você busque as unidades e as ações recíprocas que estão contidas no próprio ser. É o que a gente fala em termos de mudança dialética, ou a negação da negação, ou tudo se transforma. Todas as coisas implicam em um processo. Todo movimento, transformação ou desenvolvimento opera-se por meio das contradições ou mediante a negação de uma coisa. Essa negação se refere à transformação das coisas. Existe uma dupla negação em dialética. Não significa o restabelecimento da afirmação primitiva que conduziria de volta ao ponto de partida, mas resulta numa coisa sempre nova, que está articulada à inicial. Então, o pensamento dialético ele é muito importante para que a pesquisa ela desconfie, ela busque sempre, né, elementos que não estão colocados no início. Então, a hipótese dedutiva ou o momento de reflexão indutiva não vão invalidar uma postura dialética, o entendimento, ou a interpretação ou a busca de uma construção dialética dentro da própria pesquisa. Aqui a questão das folhas, né? Como eu falei do trigo antes. O estágio inicial e o estágio final estão todos interpenetrados. Existe todo esse processo num único. Não se pode considerar uma sem a outra. A passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa. A mudança das coisas não pode ser indefinidamente quantitativa. Transformando-se em determinado momento, sofre mudança qualitativa. É o caso do ciclo da água. Os estados da natureza da água, eles encerram em si uma mudança qualitativa. Então, essa mudança qualitativa, ela tem um caráter dialético, porque o H2O, aquela fórmula da água, encerra em si todos os fatores, todas as suas contradições internas e suas formas de expressão. Você não pode separá-las.
A dialética é justamente comum que uma está colada na outra. Elas não são indissociáveis, elas só podem ser efetivamente explicadas por meio dessas suas oposições. É justamente a interpenetração dos contrários, ou a contradição ou luta dos contrários. Qual é o motor da mudança? Em oposição à metafísica, aquela que pensa que vai primeiro acontecer uma coisa, depois acontece outra e por aí termina, a dialética parte do ponto de vista de que os objetos e os fenômenos da natureza supõem contradições internas, porque todos têm um lado negativo e um lado positivo, um passado e um futuro. Todos têm elementos que desaparecem e elementos que se desenvolvem. Cada um desses objetos é justamente a luta desses contrários. A mola aqui da ilustração, ela carrega em si tanto o momento em que ela esteja totalmente comprimida, quanto o momento que ela se expande. A mola, ela é justamente a oposição dessas duas situações. Ela carrega consigo a todo momento essas duas condições. É o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, da conversão das mudanças quantitativas em mudanças qualitativas. A característica da contradição, ela é interna, ela é inovadora e ela busca a unidade dos contrários. É uma inspiração para que se busque, na construção do problema de pesquisa, identificar ou desconfiar daquilo que seria possível ou aparentemente explicado de maneira quantitativa.